Falando sobre ainda a parte política mesmo, vimos nesse momento também, como eu disse, que Carlos Lupe seria um dos últimos a serem convocados. Eles já disseram que vão convocar, na verdade, no caso de ministros ou ex-ministros, eles irão convidar outros ministros de governos anteriores, então do governo Dilma, governo Bolsonaro e governo Lula. Aonde começou tudo isso e qual a importância de chamar esses ministros dos governos anteriores? Isso, Ney, a expectativa, quando o governo teve essa primeira derrapada na escolha do relator e da presidência, depois teve um acordo, o governo meio que conseguiu se organizar ali e teve esse acordo para chamar todos os ex-ministros, né? A ideia é pegar desde 2015, quando começou ali um pouquinho mais os aumentos nos descontos, vem o governo Temer, quando tem algumas entidades que são alvo da investigação, começam a crescer ali. E depois no governo Bolsonaro, como a gente disse, teve uma explosão dessas entidades que ganharam o ACT, né, para poder fazer o desconto, e são essas entidades, essas principais, que são vistas como fantasmas, né? E no governo Lula, essas entidades começaram a arrecadar, é aí que explode o número de arrecadação nos descontos. A gente tem visto, Neila, a base do governo é muito frágil no Congresso, né? Ela não consegue se organizar, o governo não consegue se organizar, e a CPI é só um reflexo disso. A expectativa era que viesse na ordem, então o ex-ministro do governo Dilma, depois Temer, depois Bolsonaro e depois o Lupe. Mas o governo parece que também não conseguiu segurar isso e Lupe vem primeiro e vem numa semana em que a oposição tem uma pauta negativa para ela, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ela tenta ganhar um pouco espaço desgastando o governo com essa oitiva do Carlos Lupe. Obviamente CPI, a gente sabe, embora em tese ela tenha que ser o nome dela diz, né, uma comissão parlamentar de inquérito, então fazer uma investigação sem essa contaminação política, a gente sabe que isso não existe, né? Todas as CPIs que eu cubro em Brasília desde 2012, elas sempre têm o fundo político que normalmente é muito mais importante para eles do que a questão investigativa e a questão do que realmente aconteceu. Eu acho que a CPI está repetindo isso que já aconteceu nessas outras, mas dessa vez com um governo completamente desorganizado e num momento de fraqueza, no momento que Centrão está saindo do governo. Nunca esteve, né, 100%, mas agora, ao que parece, numa debandada mesmo. Então, eu acho que o alerta no governo tem que estar aceso, porque que tem potencial para desgastar? Tem. E, obviamente, o potencial sempre é do governo que está no poder nesse momento. Não adianta, obviamente a gente sabe, teve governo Temer, teve governo Bolsonaro, esse caso é um caso que vem há anos e ninguém faz nada, inclusive o governo do PT que não fez nada, e é por isso que o Carlos Lupe vai se explicar hoje lá. E é aquilo, a chance de desgastar é para o governo, o ex-governo de Bolsonaro está se desgastando por outros casos, né? Então, eu acho que é muito complicado para o governo, e eu acho que hoje vai ser um termômetro do que vem pela frente, Neila, porque vamos ver como a base do governo vai conseguir conter ali, vai conseguir fazer um contraponto à oposição, e acho que depois disso é o que vai se replicar nos próximos. Obviamente, a gente vai ter ministros dos outros governos, a gente vai ter careca do INSS, vai ter donos de entidades, mas eu acho que da parte política, eu acho que são esses ministros que podem causar um pouquinho mais de desgaste. Eu acho que Lupe para o governo do PT, de Lula, e o José Carlos Oliveira para o governo do Bolsonaro, que ele foi ministro da Previdência, mas foi também uma pessoa muito importante ali dentro do INSS, no momento que essas entidades que são vistas como fantasmas conseguiram seus ACTs e depois explodiram de arrecadação. Então eu acho que, obviamente, em algum momento a CPI vai chegar nos dois lados aí dessa polarização política, mas obviamente quem vai se desgastar mais é o governo, porque sempre é assim nas CPIs, né, Neila?